Olá, guerreiros do Senhor, paz seja com vocês. Que bom podermos voltar na nossa série do Amai e nós estamos agora para estudar com você um tema tremendo, um tema maravilhoso, combate espiritual. Nós vamos falar das guerras, das guerras que nós travamos no Senhor contra o inimigo, guerras conquistando territórios para Deus. Vamos falar um pouco sobre as nossas armas de combate, vamos conversar sobre esta guerra, como ela se processa. Vamos falar sobre os guerreiros, como nós, guerreiros do Senhor, precisamos nos preparar. E vamos também entender um pouco sobre as nossas áreas de combate. Esses temas são temas importantíssimos na nossa caminhada espiritual, como intercessores e como aqueles que estão pleiteando no mundo espiritual, conquistando para Deus vidas, conquistando territórios para Deus. Nesta série nós estaremos conversando com vocês e aqui orando também juntos para que nós possamos estar atentos, vigiando, posicionados espiritualmente e fazendo a vontade do Senhor como intercessores e como seus guerreiros. Eu quero iniciar lendo com você um texto da Palavra de Deus, que é um dos nossos textos chaves. Eu não vou ler todo o texto, mas parte dele agora, em Efésios 6, a partir do versículo 10, que menciona sobre o combate espiritual. Deus usa o apóstolo Paulo para ensinar a igreja em Éfeso sobre essa batalha espiritual que se processa. E Paulo fala assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então aqui nós temos claramente Paulo falando sobre batalha espiritual. Paulo falando sobre uma luta que se processa no mundo espiritual contra forças malignas. E ele está colocando aqui para esta igreja e algo que é para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nós precisamos compreender que estamos em batalha, que estamos em guerra. E ele está então depois dizendo: por isso vistam-se nesta guerra de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Glória a Deus. Esse texto é um texto precioso. Esse texto nos traz aqui muitas orientações e nós vamos voltar a esse texto várias vezes durante a nossa série. Mas eu quero destacar com você, em especial hoje, na nossa introdução aqui, no nosso encontro, primeiro, sobre estarmos em guerra, que é o nosso tema do nosso guia de estudos do Amai. Estamos em guerra. E esta guerra é uma guerra terrível. É, como disse Larry Lee, a guerra de todas as guerras. Todo cristão deve ter consciência de que quando ele aceita a Jesus, ele ganhou um adversário, um inimigo. Ele estava nas mãos desse inimigo para ser totalmente destruído, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas quando ele aceita a Jesus, quando nós nos encontramos com Jesus, quando a gente vem a Jesus, então nós passamos desse reino de trevas para o reino da luz. E quando nós mudamos de reino, nós ganhamos um inimigo terrível que vem contra nós, que quer nos destruir, porque agora nós passamos a sermos seus adversários. Nós não somos mais seus escravos, agora nós somos os adversários dele, porque nós somos libertos pelo poder do sangue de Jesus. Nós somos libertos pelo poder da cruz, da obra do Calvário. E agora nós somos redimidos, nós não somos mais escravos das trevas, nós não somos mais escravos de Satanás.
E por isso ele então vem contra os exércitos do Senhor, vem contra aquele filho, filha de Deus, para que ele não pleiteie, para que ele não guerreie, para que ele não vença, para que ele não conquiste territórios, para que ele não conquiste mais vidas para Deus. Então o inimigo, ele torna-se realmente para nós, né, o grande opositor. Mas nós, em Cristo, somos mais do que vencedores, segundo a palavra de Deus. Rebecca Brown fala assim: os cristãos estão envolvidos em permanente conflito espiritual com forças das trevas. Uma batalha da qual não se utiliza de revólveres, facas, tanques ou mísseis, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, como disse o apóstolo Paulo. Essa não é uma luta contra pessoas, não é uma luta contra indivíduos, é uma luta contra Satanás, é uma luta contra os seus demônios. Quando a Bíblia fala sobre esse adversário, ela se refere sim a um adversário no mundo espiritual, não é no mundo físico. Por isso, Paulo está falando isso, por isso essa serva de Deus frisou também dessa maneira, né? Que a nossa luta não é contra pessoas. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra estruturas humanas, a nossa luta é contra estruturas espirituais, a nossa luta é contra seres espirituais da maldade. E nós precisamos estar alertas sobre isso. É o que Paulo está falando, contra forças espirituais do mal. Essa acontece aonde? Aonde se processa essa batalha? Essa batalha se processa no mundo espiritual. E nós vamos ver os resultados dessa batalha no mundo físico, visível, se concretizando em tantas destruições, mortes, sofrimentos. Por quê? Porque o inimigo veio com essa missão de destruir. Ele é opositor de Deus e ele quer destruir o homem. Por quê? Porque ele está fazendo uma afronta a Deus. Ele quer levar o maior número com ele para o inferno, para a destruição, para o lago de fogo e enxofre. E então nós temos uma guerra se processando, nós temos uma grande batalha se processando, e essa grande batalha, o despojo, são a alma dos homens. Por isso, nós, como servos de Deus, que já fomos resgatados, que já estamos no reino da luz, somos chamados a nos preparar para guerrear as guerras do Senhor, para guerrear a favor do reino de Deus, para guerrear para que pessoas sejam libertas, sejam livres. E a nossa guerra se processa com armas diferentes, não armas humanas, não são mísseis, não são armas potentes dos exércitos da terra. Não, essas armas são armas espirituais para vencer o inimigo espiritual. E precisamos temos que entender também a postura de guerreiros, como devemos nos comportar diante dessa guerra. Termos consciência dessa guerra. O que acontece é que tem muito cristão adormecido, tem muito cristão como se estivesse passeando aqui nessa terra num parque de diversões. Tem muito cristão também somente sobrevivendo, tentando passar aqui para chegar lá no céu, não entendendo que nós estamos nesse campo de batalha para guerrearmos em favor do reino de Deus, que nós estamos aqui para vencermos em nome de Jesus, para que vidas sejam conquistadas para Deus. Não entendendo que nós temos um general, que é Cristo, que já venceu por nós. E quando nós estamos em guerra e falamos que estamos numa guerra, nós temos algo ao nosso favor maravilhoso. Nós estamos do lado vencedor. Nós já sabemos o resultado da batalha. Nós já sabemos que no final de tudo, nós venceremos em Cristo Jesus. Porque o nosso Deus é vencedor, porque Jesus já venceu o maligno na cruz do Calvário. A grande vitória sobre as trevas que nos conquistou e que nos dá a vitória final está no Calvário. Quando Jesus morreu por nós, o sangue derramado de Jesus, de uma vez por todas, rompeu, quebrou, o véu foi rasgado. Aleluia! E nós temos acesso à presença de Deus. E os homens podem ser libertados. Hoje não estamos
à mercê do maligno. Nós podemos ser de Cristo Jesus. Nós podemos ser do exército da luz. Nós somos filhos e filhas de Deus, chamados, regenerados, transformados por Cristo Jesus, pela obra que Ele fez na cruz do Calvário. Isso é muito importante, esse entendimento. Nós estamos em guerra, sim, nós estamos numa batalha, sim, mas nós precisamos compreender que nessa batalha nós pertencemos ao exército de Deus, que nessa batalha Jesus é o nosso general, que Ele nos equipa, que o Espírito Santo está em nós, que nos instrui para toda a batalha, em todas as lutas. E mesmo que nós tenhamos batalhas muito difíceis, nós estamos do lado do vencedor. E em Cristo nós venceremos. Mesmo que aparentemente em alguns momentos hajam derrotas, hajam baixas, algumas coisas aconteçam que a gente não consiga compreender, nós precisamos permanecer firmes em Deus e não desanimarmos, progredirmos, prosseguirmos em fé, e a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro de Deus. Amém? Paulo fala algo especial para nós. Ele fala assim, sobre essa luta. Ele diz: nós também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então, o entendimento disso tudo se processa no nosso espírito. Palavras espirituais para aqueles que são espirituais. Então nós entenderemos o que está acontecendo, nós entenderemos o processo espiritual de combate a partir do nosso espírito, o Espírito Santo agindo no nosso espírito, nas palavras do Senhor. Essas palavras do Senhor edificando o guerreiro em nós, instruindo o guerreiro, orientando o guerreiro, preparando o guerreiro, para que o guerreiro vença, para que o guerreiro possa ser preparado, sim, para realizar as obras do Senhor. É importante sondarmos o nosso coração quando é assunto de batalha espiritual. Não podemos ter um raciocínio humano, nós temos que ter um raciocínio, voltando à palavra de Paulo, né? Verdades espirituais para os que são espirituais. Então o raciocínio é transformado, Romanos 12, uma transformação da nossa mente para entendermos em Cristo, na ação no nosso espírito, homens e mulheres espirituais, porque esse combate se processa dessa forma. O nosso adversário está em redor, procurando qualquer brecha para nos destruir. Portanto, é necessário que nós estejamos atentos, constantemente alerta em oração, para que o nosso espírito esteja pronto, disposto nas mãos do Senhor. Nessa batalha, precisamos estar preparados para que a vitória que o Senhor destinou a todo aquele que perseverar. Nós precisamos perseverar para que tenhamos a vitória. É uma guerra em que é necessário perseverança durante toda a nossa caminhada terrestre, durante toda a nossa jornada, até Jesus nos chamar. Entenda, nós estamos em guerra. Nós estamos num combate espiritual. Não há férias, não há trégua. Nós estamos num campo de batalha e nós precisamos entender o nosso papel como guerreiros do Senhor. Há um texto no livro As Armas de Sua Guerra, de Larry Lee, e ele fala algo muito especial sobre essa guerra, para nos esclarecer, para que nós estejamos atentos a essa realidade espiritual. Eu quero ler com você. Está no encontro 1 do nosso guia de estudos. Estamos em guerra, é a guerra de todas as guerras. E ela nada tem a ver, em última instância, com corrida armamentista, com iniciativas militares, com relacionamentos internacionais entre dirigentes mundiais. Não. Tudo isso não passa de reflexo temporal e terreno da verdadeira guerra que se trava nas regiões celestiais.
a grande batalha espiritual entre Deus e o diabo no campo de batalha de nossas almas, com a eternidade toda pendendo na balança. Enfrentamos um inimigo. É o inimigo de nossas almas. Ele tem somente um plano para nossas vidas, um plano terrível. Ele quer nos destruir. Por isso, somos chamados hoje para sermos soldados valorosos, destemidos e também para ajudar os outros a alcançar a vitória final. Temos um papel a desempenhar. Estamos em guerra, mas a vitória está em Cristo Jesus. Eu acho esse texto um texto assim realmente inspirado, aonde ele coloca de uma forma muito poderosa para nós a batalha que nós enfrentamos. Que você esteja atento. Nessa série, nós estaremos comentando o tempo todo sobre batalha, sobre combate espiritual. Como intercessores, nós estamos em guerra, sim. Nós estamos sempre pleiteando, nós estamos guerreando a favor da vida dos homens. E é o que esse autor fala, é o campo de batalha. É o campo de batalha. Na intercessão há essa guerra que se opera e aonde estamos enfrentando o inimigo, que é o inimigo de nossas almas, que é o inimigo dos homens, que é o inimigo de Deus e que quer nos destruir porque quer afrontar o Criador. Então nós precisamos estar firmes no Senhor e entendendo que nós estamos em batalha espiritual, que não podemos esmorecer, que devemos lutar, que devemos permanecer firmes no Senhor a cada dia. A minha oração é que nessa série de estudos Deus esteja abrindo o teu entendimento, que o Espírito Santo esteja te capacitando como guerreiro, para você se posicionar espiritualmente, você guerrear as guerras que o Senhor tem para você, você se preparar bem, você entrar em todas as áreas de combate e você ser um vencedor em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar com você. Pai, eu oro pelos teus filhos nessa série que nós estamos iniciando, de combate espiritual. Eu peço que cada um aqui esteja alerta, atento para o combate que se processa. Que cada um, Senhor, entenda a guerra em que está e que cada um se posicione como teu guerreiro. Em nome de Jesus, que ninguém esteja adormecido, que ninguém esteja acomodado, sentado no caminho. Senhor, mas que todos estejam em pé, que todos estejam, Pai, com as armas de combate. Senhor, que durante esta série eles se preparem espiritualmente, ó Deus, e combatam para o reino da luz e conquistem, Pai, vitórias na intercessão, espiritualmente, posicionando-se como o Senhor espera que eles se posicionem. Abençoa em nome de Jesus, ó Deus, cada guerreiro teu, Senhor, que estará ouvindo, que está agora comigo orando e que estará ouvindo, Pai, no futuro também esta palavra, para que todos, Pai, sejam em nome de Jesus vigilantes, atentos e que possam se posicionar e guerrear e possam avançar e, ó Deus, sejam usados em grandes conquistas no mundo espiritual, Pai. É a minha oração, é o meu pedido, Pai, sobre a vida dos teus filhos, sobre a casa dos teus filhos, Pai. Protege, guarda, ó Deus, o caminho de cada um desses guerreiros para a glória e honra do teu nome. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus.